Senhor, eu preciso de um milagre. Do pastor Benny Hinn. Os milagres de Deus. Estou no cume. O poder milagroso do Senhor não é para mim um assunto sobre o qual devamos discutir. Vou deixar isso para os críticos, os que duvidam, os céticos e aqueles que jamais experimentaram o toque saneador de Deus. Sei apenas que durante anos tive um grave problema de gagueira e repentinamente fui totalmente curado. Mas o que dizer de Lynn Whitmore, em Knoxville? Ela perdera a visão em um olho, estava perdendo no outro por causa de um dano irreversível no nervo óptico. Seria possível que Deus pudesse curá-la de algum modo? O que aconteceria a Dick Gadd, em Myrtle Beach, com uma das mãos deformada e câncer nas costas? Haveria esperança para Marsha Brantley, em Oklahoma, cujo corpo estava sendo torturado pelos efeitos do lúpus? Qual seria o futuro de Charlie McLean, de Tulsa, acoplado a uma máquina de alimentação e fraco demais para outra cirurgia em seu intestino bloqueado? Sarah Knapp, a enfermeira em Illinois, estava ainda sofrendo dores fortes no braço e no ombro. O pequeno Timothy Mercer, de Orlando, que nasceu com pulmões hipoplásticos, continuava lutando pela vida. Doreen McDowell, em Toronto, estava enfrentando outra cirurgia do coração. E o que aconteceria a Dave Lane, o criador de cavalos no Tennessee, a quem haviam diagnosticado um tumor maligno no cólon, do tamanho de uma bola de beisebol? A vida intolerável de Kate. Kate Magway se encontrava em Millalook, Oregon, padecendo de um caso extremo de reações anafiláticas e doença ambiental. Ela era hipersensível a uma lista incontável de odores, alimentos e substâncias químicas que tornavam sua vida quase intolerável. A maior parte de seu cabelo caíra. Quando o problema de Kate começou, ela pesava 113 quilos. A doença a reduzira a 50 quilos. Havia perdido uma pessoa inteira, diz ela. Quando nosso programa de televisão passou a ser transmitido em 1990, em Oregon, Kate começou a vê-lo. Parecia que dia após dia, minha fé se tornava mais forte, ao ver o que o Senhor estava fazendo na vida de outras pessoas. Diz Kate, eu orava, lia a palavra e cria em Deus para o meu milagre. Quando foi feito o aviso de que faríamos uma cruzada em Portland, as expectativas de Kate começaram a aumentar. Cria de todo o coração que o Senhor iria curar-me em uma dessas reuniões. Em 25 de julho de 1991, o primeiro dia da cruzada, Kate teve outro ataque grave, mas não ia permitir que isso impedisse que fosse ao primeiro serviço. Ela e o marido, Kenneth, foram de carro para o auditório. Kate não só cria na cura, ela cria naquele que cura. Embora estivesse doente, havia pessoas que vinham à nossa casa para serem ajudadas, diz ela. Sentavam na beira da minha cama e eu compartilhava a palavra com elas. Isso impediu que eu ficasse deprimida e me tornasse egocêntrica. Eu sabia que não devia concentrar a atenção em meus próprios problemas. Um esforço para concentrar-se. Na cruzada de Portland, os McGawey estavam sentados na parte dianteira do auditório lotado. Kate sentou-se na fila de trás da seção para evitar os odores. O salão era muito grande e não havia um outro lugar onde pudesse sentar-me para ficar livre dos odores, diz ela. Sentei-me o mais quieta possível. Fechei os olhos para encontrar-me no Espírito de Deus, por meio do louvor e da adoração. Não queria que nada me distraísse. Kate estava orando por um milagre, mas tinha dificuldade em ser específica. Através dos anos me haviam diagnosticado tantas enfermidades que não sabia onde começar, diz ela. Qualquer dos transtornos que tinha teria sido suficiente para devastar a maioria das pessoas. Os médicos disseram que seus problemas eram resultado de muitas coisas, desde uma alteração no sangue até envenenamento por mercúrio.
Naquela noite, Kate disse ao Senhor: tudo que tenho e tudo que sou é teu. À medida que o serviço continuava, eu comecei a orar para que o Senhor honrasse a fé daqueles que necessitassem de um milagre. Naquele momento, algo sobrenatural aconteceu a Kate. Ela diz: subitamente o poder de Deus me golpeou tão fortemente que eu podia senti-lo na parte inferior do estômago. Se moveu até o meu peito e entrou em minha boca. Meus dentes e minha língua ficaram dormentes. As pessoas ao seu redor começaram a perguntar o que estava acontecendo. Eu não conseguia falar, diz Kate, só podia chorar. Quando começamos a pedir que as pessoas que tinham sido curadas passassem à frente, o Senhor passou a falar com Kate. Ouvi uma voz em meu interior dizer: se não ficar de pé e for para a frente, vai perder o que comecei, lembra ela. A essa altura, Kate tinha dificuldade em permanecer no prédio porque estava muito enfraquecida. Ela só pôde descrever a sua condição dizendo: senti que havia muitas forças me atacando. Queria correr e escapar de todos aqueles cheiros. No momento em que começou a levantar, entretanto, algo notável aconteceu. Era como se alguém tivesse colocado as mãos sobre os meus braços e gentilmente me levantasse, lembra ela. Quando saí para o corredor, nem sequer me lembro de ter tocado o chão com os pés, embora saiba que fiz isso. Kate andou até um lugar perto da plataforma e contou a alguns dos conselheiros e a um médico o que achava que tinha ocorrido. Eles queriam ter certeza de que ela estava realmente curada. Como teste, borrifaram perfume em mim, para ver se havia algum tipo de reação. Talvez devesse dizer que eles derramaram um líquido em mim, pois foi isso que fizeram, diz Kate. Normalmente, isso teria alterado todo o meu sistema, mas nada aconteceu. Alguns minutos depois, Kate subiu os degraus da plataforma para testemunhar publicamente a cura obtida. Senti-me movida pelo Senhor para dizer-lhe: daqui a 90 dias, o seu cabelo vai voltar e ganhará peso. Outra nova experiência. Depois do serviço, os McGaways voltaram para casa, regozijando-se com o que havia ocorrido. Naquela noite, fui para a cama e dormi desde a meia-noite até as 3 da madrugada. Quando acordei, não havia sucedido nada fora do normal, diz ela. Normalmente, por causa dos odores, eu tinha diarreia, vômitos, choque anafilático e talvez acabasse no hospital. Quando os olhos de Kate se abriram naquela noite, o Senhor lhe falou dizendo: vou começar o seu testemunho agora. Ela não conseguiu dormir de novo. Creio que ele me acordou, para mostrar que não houvera reação ao que estivera exposta naquela noite. Eu era uma nova pessoa. Quando Kate voltou à cruzada no dia seguinte, ela começou a experimentar o que havia de converter-se em uma série de novas experiências para ela. Entrei no banheiro público pela primeira vez em muitos anos, diz ela. Tinha de evitar tais lugares por causa da minha reação ao laque ou aos produtos de limpeza. Quando saí do banheiro, estava sorrindo, tão emocionada quanto uma criança com um novo brinquedo. A partir do momento em que foi curada, o corpo de Kate se fortaleceu cada vez mais. Embora a cura de minhas reações alérgicas fosse instantânea, meu corpo se achava tão enfraquecido que levou tempo para recuperar-se, diz ela. A pessoa não passa de um estado de inanição para outro, de peso saudável da noite para o dia. Kate pôde de novo dirigir seu carro, trabalhar no jardim e fazer coisas que muitas pessoas supõem que jamais terão qualquer problema para fazer. Cada dia é uma nova aventura para mim, diz ela. Choro de alegria porque agora posso ir à igreja e não tenho que sair rapidamente quando alguém está usando uma jaqueta de couro. Depois de tantos anos de fugir do seu ambiente, Kate teve de reeducar a si mesma para não reagir automaticamente. Mesmo depois de curada, minha primeira reação ao mais leve cheiro era sair do recinto o mais depressa possível, conta ela.
Eu tinha de forçar-me para permanecer sentada e lembrar que o ambiente não iria mais molestar-me. É como se estivesse ressuscitado e tirassem mortalha. Alguma coisa aconteceu. Embora tivesse recebido a cura em uma de nossas cruzadas, Kate compreende como Deus realiza milagres. Sou grata por um ministério como o do pastor Rim, mas sei que ele não é a fonte da minha saúde. Jesus é a minha fonte, explica ela. Compreendo que Deus usa as pessoas e que Ele permitirá que estejamos em um lugar certo, numa certa hora, onde haverá uma unção específica. Depois de curada, Kate mal podia esperar para voltar ao seu médico. O marido foi com ela. Antes de o médico me examinar, ele disse: "Alguma coisa aconteceu com você." "O que foi?" O marido sorriu. Kate diz: "Eu estava sentada na mesa de exames e lhe contei o que havia acontecido. Quando me examinou, fiquei ainda mais emocionada. Ele não encontrou nada de errado. Até a mulher que havia sido sua cabeleireira durante 7 anos percebeu alguma novidade. Ela tinha visto o cabelo de Kate cair e quase ficar branco. Depois do milagre, grande parte do seu cabelo escureceu quase completamente." E acrescentou: "Como cabeleireira profissional, nunca vi o cabelo de alguém voltar à sua cor natural sem ser tingido." O médico diz: "Não só é um milagre que esta senhora esteja viva, mas que também tenha recuperado a saúde como fez. Desde julho de 1991, tem havido um progresso notável. Kate não é mais sensível a odores. Sua dieta não precisa mais ser tão restrita. Seu rosto recuperou a qualidade da sua tez. Sou de opinião que uma cura milagrosa está tendo lugar." Depois de fazer juntos a sua primeira viagem para fora da cidade, em mais de 11 anos, Kate diz: "Meu marido tem uma nova esposa." Kate e Kenneth celebraram recentemente seu 25º aniversário de casamento. Por causa da poluição do ambiente, a doença de Kate foi chamada de enfermidade do nosso tempo. Segundo ela, nos chamam de canários da sociedade, por causa da quantidade de testes que fizeram com pessoas como eu. Antigamente colocavam um canário engaiolado numa mina de carvão para determinar se havia gases venenosos. Depois do seu milagre, Kate disse: "Senhor, não sou mais um canário. Sou uma águia. Estou no cume agora." Ela disse ao Senhor: "Se tu podes fazer isso por mim, podes fazê-lo por qualquer um."